novo marco legal do saneamento e os impactos que a Copasa pode sentir. Esse é o tema que vamos abordar hoje com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo. Professor Braz Paulo, como que você vê esse cenário do novo marco legal do saneamento? É isso aí, Guilherme, alegria falar com você, falar com a nossa audiência mais que qualificada. E esse tema, querendo ou não, ele nos atinge, né? Nos é afeto. Porque quando a gente fala desse novo marco legal do saneamento, a gente entende, né, porque da urgência que a Copasa tinha de fazer novos contratos, de fechar esse contrato antigo aqui com o município, porque o cerco vai se fechando. E esse cerco vai se fechando por quê? Porque muitas cidades do Brasil, as estatais não vão conseguir fazer esse trabalho do saneamento. O chamado novo marco legal do saneamento, ele vem tentar justamente suprir uma carência imensa, né? Por exemplo, os dados vão dizer que pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população vive sem a coleta e o tratamento de esgoto, sabendo que aí nós estamos falando de elementos que são diferentes, né? Vamos pensar aqui em Patos de Minas e até em cidades da região, por exemplo, lá no início, o que era a prioridade? A prioridade era se ter a chamada água encanada em casa. Nem sempre essa água encanada, necessariamente, ela vinha com tratamento, né? Como até pouco tempo tínhamos cidades aqui na região que a água vinha para casa do cidadão, mas ela vinha praticamente in natura, não tinha tratamento. Agora, você passa a ter a água tratada, né, que a gente aprendeu lá na escola, que é água com cloro, fluoretada e etc. E tinha outra parte que era a coleta do esgoto, que normalmente era lançado diretamente nos mananciais, ou seja, nos rios, aonde fosse. O esgoto sempre era lançado em uma área natural. Nas cidades litorâneas, isso era colocado diretamente no oceano, diretamente no mar. E aí as novas leis vão fazer e vão pedir que, além da água tratada, além da coleta do esgoto, esse esgoto também tem que ser tratado. E aí a gente teve a briga das tarifas. Aqui na nossa cidade é uma calamidade. Tem décadas que essa discussão acontece, tá? E aí nós temos uma realidade que vai pegar o Brasil de norte a sul, mas com realidades muito diferentes. Professor, e analisando o cenário de Patos de Minas, o cenário da Copasa em Patos de Minas, qual é a realidade, qual é o cenário que podemos ver? A nossa grande discussão é a qualidade desse tratamento, o mau cheiro, os investimentos que são muito pequenos em relação àquilo que o município vem pagando ao longo de décadas, porque desde que se entende por gente a Copasa que faz o trabalho, né, de saneamento básico como um todo, e quando foi, né, do que seria uma licitação, essa licitação sequer aconteceu, basicamente renovou-se com a Copasa e isso foi para mais 30 anos. E em termos de Brasil, né, várias pessoas sequer têm a água encanada dentro de casa, a água purificada, essa água clorada que a gente, né, aprendeu aí com o tempo. Então tem um imenso mercado para se crescer. Os municípios têm tentado se adaptar. O Brasil é uma diversidade imensa, né? Temos municípios ricos e temos municípios que basicamente vivem do serviço público. Mas o fato, né, é que pelo menos 1.000 cidades elas não vão conseguir manter os contratos com as prestadoras estatais porque elas são ineficientes, porque elas não têm capacidade de investimento. E não tem capacidade de investimento, eu vou apontar 2 motivos. Primeiro, porque infelizmente, historicamente, tem corrupção dentro dessas estatais. E segundo, porque se você pegar uma Copasa,
parte do dinheiro que era para ser investido nos municípios, esse dinheiro virou recurso não, virou lucro na mão dos acionistas. Por isso que os acionistas batem palmas para a Copasa e nós, que somos os usuários do serviço, ficamos com o que sobra, né? Então, hoje a Copasa atende muito melhor se você for um acionista do que se você for um cliente. Vai interferir numa possível quebra de contrato, né, um novo marco legal da questão do saneamento básico? O tempo dirá, mas eu espero que sim, porque a Copasa ela tem que provar, e eu acho que os advogados da prefeitura vão tentar provar isso, que ela não tem capacidade de investimento na mesma proporção, ou pelo menos da mesma forma que o município exige. Forte abraço, Guilherme, forte abraço a todos que nos acompanham, e a gente espera aí que a médio e longo prazo essa novela um dia tenha um fim. Essa triste história, pagamos muito, recebemos muito pouco. Então, falando sobre o novo marco legal do saneamento e os impactos que a Copasa pode sentir, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.